Pela primeira vez, os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal se reuniram no livro Liberdades para falar sobre o tema. Cada magistrado escreveu um artigo sobre diferentes liberdades. Alexandre de Moraes, que presidirá o Tribunal Superior Eleitoral durante as eleições, dissertou sobre a liberdade do candidato. No texto, o magistrado sai em defesa da liberdade de expressão, mas afirma de modo enfático que isso não significa liberdade de agressão, liberdade de destruição da democracia, das instituições e da dignidade e honra alheias. Ao longo de seu artigo, o ministro cita o jurista Oliver Holmes Jr., que integrou a Suprema Corte dos Estados Unidos para dizer que os governantes nem sempre serão estadistas iluminados e sugeriu intervir no discurso dos candidatos, alegando que a liberdade do eleitor depende da tranquilidade e da confiança nas instituições democráticas e no processo eleitoral. Por fim, Alexandre de Moraes ressaltou que a Constituição Federal consagra a liberdade com responsabilidade, não permitindo abuso no exercício de um direito constitucional. Diga lá, Zé, temos 2 minutos. São várias liberdades, mas a liberdade maior está acompanhando a liberdade do coletivo, né? E quando se fala em certas liberdades, como a liberdade de expressão, a grande preocupação não é só quem fala, mas também quem ouve, quem merece ouvir e quem deve ouvir. Porque uma imprensa livre, a liberdade de expressão geral, hoje até o termo imprensa está muito mais amplo. Um blogueiro hoje é sim um integrante da imprensa nesse novo mundo da comunicação. Uma pessoa que tem seguidores na internet é um novo veículo de comunicação. E entendo que a Constituição brasileira, não havia naquela época blogs nem mídia social, mas garante, por extensão, a liberdade de expressão. Essa é uma liberdade que o entendimento mundial, não é só do Brasil, ela é uma unanimidade em se tratando de democracia. Uma democracia não se faz só com votos também, com eleição também, livre, transparente, mas muito com outros pontos, entre eles a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e outras liberdades. Então, assim, a liberdade tem que ser ampla, geral e irrestrita. E essa liberdade está sendo questionada hoje aqui por organismos instituídos e por políticos também, né? Ana, 2 minutos. Pois é, eu vou comprar esse livro porque vai ser engraçado. No mínimo, eu vou me divertir, né? Lendo alguma comédia de canetas tirânicas, falando sobre liberdade de expressão. O que será que eles pensam, por exemplo, do que tuitou hoje o advogado Emerson Grigoletti, que é advogado aí no processo, no inquérito 4781, o inquérito das fake news, né, atos antidemocráticos e milícias digitais. Ele tuitou o seguinte: hoje completamos 2 anos e 2 meses sem vistas e sem acesso à íntegra do inquérito 4.781, que já tem julgamentos marcados para o dia 18/8. Terei, enquanto advogado, desse feito algum manifesto em minha defesa dos maiores juristas e autoridades do país? Que democracia é essa? E onde está a OAB, né, que vê um advogado sem acesso a um inquérito, completando 2 anos sem um acesso ao inquérito e não se manifesta? Onde estava a OAB quando a advogada Paola Silveira, né, a mulher e advogada do deputado Daniel Silveira, teve suas contas bancárias bloqueadas pelo ministro Alexandre de Moraes? Então, vai ser, no mínimo, um livro de humor, né? Porque esse tipo de ilegalidade, inconstitucionalidade e sem o menor medo, né, Vitor, a gente repete aqui, a gente está naquele filme mesmo, Feitiço do Tempo, porque onde está o senhor Rodrigo Pacheco, onde está a OAB, mas onde está o senhor Rodrigo Pacheco, senadores, juristas, Ministério Público, para, no mínimo, condenar a falta de acesso de um advogado dentro de um processo? E eles escrevem livros sobre liberdade, sobre democracia, sobre Estado democrático de direito, sobre nossas leis. Olha, no mínimo, né? No mínimo, nós vamos dar boas risadas, em algumas risadas até nervosas, né?
com alguns parágrafos desses ministros que eles falam, mas eles sabem que qualquer ilegalidade, qualquer inconstitucionalidade, elas são protegidas pelo presidente do Senado, o senhor Rodrigo Pacheco. Diga, Augusto. Olha, o Alexandre de Moraes, estava vendo o texto dele aqui, realmente não sabe do que está falando. Não sabe. Olha só. Ele diz: os governantes nem sempre serão estadistas iluminados, e sugeriu intervir no discurso dos candidatos. Quer dizer, quem interfere, quem intervém, esse é estadista iluminado. Tem um candidato dizendo bobagens. Aí aparece um iluminado do Supremo, né, com uma toga, dizendo isto não se pode dizer, isto pode dizer. Mas como é que pode chegar a tal ponto a insolência e a arrogância de qualquer homem público? Ele diz isso, assim, intervir alegando a liberdade do eleitor. Diz que a liberdade do eleitor depende da tranquilidade e da confiança nas instituições e no processo eleitoral. O que ele está dizendo? Que todas as eleições realizadas até hoje no Brasil, em todas elas, isso não aconteceu? Em 2018, por exemplo, em 1988, o Lula dizia que o Sarney era o maior ladrão da República, com todas as letras. Então, aquela campanha eleitoral, naquela campanha, o eleitorado foi influenciado por alguém que não é estadista. Não valeu aquela campanha? Em qual campanha não houve acusações pesadas? O Alckmin disse em 2018 que o Lula era ladrão, querendo voltar à cena do crime. Então não valeu aquela campanha? Vai valer essa porque ele e os seus parceiros de toga vão decidir o que pode e o que não pode? Como é que isso entra na cabeça de alguém? Quem é ele para dizer uma coisa dessas? Nenhuma eleição valeu até agora. E quando o candidato que diz uma coisa dessas tem imunidade parlamentar, ele deve então ser punido apesar disso. Nessa mesma sabatina, eu mencionei um dos trechos dela agora, eu poderia mencionar o texto em que ele diz que as imunidades são invioláveis, porque não se pode prender um deputado ou senador por quaisquer opiniões, palavras e votos. Mudou de ideia. Mudou de ideia por quê? Porque descobriu que não há estadistas no Senado, porque todos estão concentrados no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, não é arrogância, não, é mais que isso, tá? É uma forma de loucura, porque o sujeito se acha mais que um super juiz, ele se acha Deus. Para fecharmos, Fiuza, 1 minuto. Em 1 minuto eu vou dizer o seguinte, o título desse livro está incompleto, provavelmente. O título correto é A Liberdade como Metáfora da Prepotência. Vou repetir. A liberdade como metáfora da prepotência. Ou a liberdade como fantasia carnavalesca. É claro que todos os que assinam manifestos de mentirinha estão vendo o direito sendo transformado em retórica, como Augusto acabou de demonstrar. Você faz uma interpretação subliterária e você faz a lei dançar conforme a tua música. É isso que está acontecendo lá. Então, a partir de agora, fake news, que não quer dizer nada, desinformação, que também não quer dizer nada, e subversão, ato antidemocrático e tal, você inscreve qualquer um numa organização criminosa. Inscreve qualquer um num protagonista de delitos e prende e arrebenta. Então, isso aí está acontecendo na cara de todo mundo. Vou repetir. Todos os juízes, todos os advogados, todos os procuradores, todos os acadêmicos de manifesto de mentirinha, vocês estão assistindo isso acontecer e vergonhosamente estão em silêncio.